7 horas mais 33 minutos. Confira os destaques desta quarta-feira. E o governo de São Paulo afirma que falha em dados de sistema do Ministério da Saúde não foi responsável por região metropolitana do Vale do Paraíba permanecer na fase laranja. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E Taubaté volta atrás e decide seguir a fase laranja do Plano São Paulo. São José se mantém na amarela por decreto municipal. E o destaque esportivo é seu, Luiz de Oliveira. Hoje, quartas de final do Paulistão. E mais, Diocese de São José dos Campos autoriza a retomada de missas presenciais a partir do dia 15 de agosto. E hoje nós vamos conversar com um membro do Instituto Alfa Lumen de São José dos Campos, o professor Marcos Diniz, que vai falar sobre a Olimpíada de Matemática. Então, olha, mesmo nesse período vai ter a Olimpíada de Matemática nesse ano de 2020. Esses destaques e muito mais você confere agora. Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 35 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 29 de julho de 2020, uma quarta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a mesa de som dele, Robson Barros. Bom dia, Robinho. Editoria de esportes hoje é do comandante Luiz de Oliveira e as reportagens Ana Lúcia Ferreira. E a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. E para começar a quarta-feira, vamos então com a previsão do tempo. Segundo o CPTEC, hoje a temperatura não deve passar dos 23 graus aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Agora, 7h36, 17 graus em Jacareí e São José dos Campos. A probabilidade de chuva hoje é de 30%. Segundo o CPTEC, nesta quarta-feira o dia será com aumento de nebulosidade ao longo do dia e haverá condições para chuva a partir da tarde no litoral. As temperaturas máximas estarão em declínio. Estradas. 7 horas mais 36 minutos para você não perder o seu compromisso, para quem pode, né? Logicamente respeitando aí as normas de segurança e de saúde. Vamos então com as informações do trânsito. Ana Lúcia Ferreira já chegando com as informações. Oi, Ana, muito bom dia. Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui pela Rádio Mensagem. Como você disse, né, a gente tem a expectativa aí de retomada das atividades. Ontem também tivemos aí o início das missas celebradas com público no Santuário Nacional de Aparecida. Isso também diz respeito a toda a região, deve impactar diretamente o trânsito nos próximos dias e a expectativa é justamente essa. Por lá também há uma série de regras que devem ser seguidas para o acompanhamento das missas, incluindo também aí a não entrada de ônibus na região do Santuário Nacional. Falando também da questão do trânsito na rodovia Presidente Dutra, neste momento o trânsito é completamente livre, Doni, mas o motorista encontra aí um tempo bem nublado, fechado, carrancudo mesmo, viu? Até o momento sem chuva, mas com uma visibilidade não tão agradável como nós tivemos no mesmo horário para esses últimos dias. Também não há registro de acidentes nas últimas horas. Mercado financeiro. 7 horas mais 37 minutos. A Dataprev, que é aquela empresa, né, que faz o cruzamento de dados dos trabalhadores que fazem o pedido do auxílio emergencial, encaminhou à Caixa Econômica Federal um novo lote para pagamento. São mais de 800 mil pedidos que foram analisados e aprovados após contestação do resultado. Esses requerimentos foram feitos por meio do aplicativo e do site do auxílio entre 23 de abril e 19 de julho.
Então, mais de 800 pessoas que tiveram problemas entre abril e julho contestaram através do aplicativo e agora a Dataprev autorizou o pagamento. Esporte. 7 horas mais 38 minutos. Vamos abrir a página esportiva com ele hoje, o comandante Luiz de Oliveira, com as informações. Alô, Luiz, muito bom dia. Então, bom dia, meu caro Doni, Robin, Ana e a todos do Jornal da Mensagem. E hoje a grande expectativa, meu caro. Hoje, quartas de final do Paulistão, aonde teremos aí uma expectativa, ou estaremos aguardando em grande expectativa, o que poderá produzir nessas quartas de final São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Mirassol, Santo André e a Ponte Preta, né? Já exaurido, bastante batido já as questões de Ponte, está lá para baixo e acabar, né, sendo classificada. E ontem o nosso comentarista Jairo Forte, com muita propriedade, abordou essa questão, né? E como é que pode, por exemplo, um time, né, como o Corinthians ficar atrás do Novo Horizontino, mesmo assim a equipe de Novo Horizonte não passa, enfim, tudo aquilo que é do futebol, né? Coisa que nós já conhecemos muito no critério que é aplicado dentro, né, do estatuto, daquilo que faz do regulamento. Assinou, meu caro, aguenta as pontas agora. O que está assinado está pronto e é só cumprir sem reclamar. E o São Paulo hoje vai pegar o Mirassol, né, o seu São Paulo de Júlio Tosi, né, de Paulo Escrivo, de Berdinaschi e tantos outros São Paulinos para a nossa cidade, vai pegar o Mirassol que fez uma campanha brilhante antes da parada forçosa do Campeonato Paulista, mas depois, no transcorrer de todo esse tempo parado, teve perdas no seu elenco, porque 4 de seus principais jogadores, né, do seu elenco, cobiçados por outras equipes, que vão disputar o Brasileirão, já se foram. E ainda outros que, por questões contratuais, não renovaram, então o Mirassol teve que, praticamente, a toque de caixa, reconstruir o elenco. Mas vem aí, precedido de uma boa performance dentro do Campeonato Paulista, pegar o São Paulo, enfrentar o São Paulo dentro do Morumbi às 19h. E outra partida de fundo, né? Palmeiras vai pegar a equipe do Santo André, que todos cantavam aí, que quando parou deveria ser proclamado campeão paulista, estava lá na frente de todo mundo, líder geral dentro do campeonato. Mas não é assim que aconteceu. O Santo André agora vem jogando fora de casa, já que não pode jogar na sua casa, vai pegar o Palmeiras no Allianz nessa partida das 9h30 da noite, e amanhã continua com o Red Bull, o Corinthians no Morumbi, o Santos e Ponte Preta na Vila Belmiro, mas será a partida para ser comentada pelo nosso comentarista Fábio Vieira amanhã, meu caro. E outra coisa interessante, rápido, né? Palmeiras, Gustavo Gomes fez os acertos, aquele imbróglio todo de um contrato acerta ou não acerta, acabou acertando, será o grande reforço da zaga do Palmeiras. Claro que ali um esteio ali, ele é um paredão técnico que a equipe prescinde muito dele, Gustavo Gomes joga. No Corinthians, Jô faz a sua reestreia, né? Porque o Jô já estreou no Corinthians mais de trocentas vezes. E no Santos, o Marinho, que até então, a semana retrasada, estava sendo rejeitado, o presidente com o nariz virado para ele e tudo, e acabou então voltando muito bem, por sinal, e vira uma grande arma, né, do técnico Josualdo para também enfrentar a Ponte Preta. São os detalhes. Mas o que me apega mais, meu caro Doni e amigos do jornal, é o seguinte: ontem fizemos um trabalho de contato, né, como obrigação de todo bom, né, repórter. Fizemos alguns contatos, mais um mais importante, com o nosso secretário, e o Jairo já trabalhou essa matéria também, mas vamos reforçar naquilo que conversamos com o secretário, que gentilmente nos atendeu ontem num áudio bastante gostoso de ser ouvido pelas explicações. Ele deu a versão exata, né, oficial, praticamente, né, da questão do campo do Jacareí, né, o Stavros
Papadopoulos, que na verdade não era mais, porque teve uma reunião da diretoria do Jacareí, o seu Conselho Deliberativo, na oportunidade, e inclusive com a anuência, né, do senhor Stavros Papadopoulos, que tivemos o respeito na oportunidade de fazer um contato com o seu gerente aqui no Brasil, e ele nos autorizou, e o estádio então estava para ser denominado oficialmente, depois que tivesse tudo voltando, Chagas e Silva, que foi um grande sonho de todos nós em nominar o estádio de Chagas e Silva. Mas acontece que nessa semana, para a surpresa geral, né, da nação, em Jacareí, o presidente Flávio Carlotto foi espontaneamente até a prefeitura e oficializou, né, a entrega, a devolução da concessão do estádio Stavros Papadopoulos Chagas e Silva para a prefeitura oficialmente. Evidentemente que a secretaria, né, diante essa renúncia dessa concessão, logo imediatamente aceitou a renúncia e oficializou a retomada, né, voltando aos seios do próprio municipal, e acaba então o Jacareí não tendo mais nenhum domínio sobre o estádio, que sempre foi desde 2000, praticamente era de seu domínio próprio ali. Entretanto, conversamos bastante, sentimos até aquilo que a prefeitura tem para desenvolver ali em cima, que eu concordo plenamente, e só a única coisa que eu discordo, e ainda vamos trabalhar essa matéria mais um pouco lá na frente, que eu discordo, né, do procedimento do presidente Flávio Carlotto, só foi seu modus operandi na devolução. Essa devolução, forçosamente, estatutariamente, dependia de uma reunião, né, do Conselho Deliberativo, e o Conselho Deliberativo aprovar e assinar a devolução oficialmente pela instituição chamada Jacareí Atlético Clube. Esse modus operandi feito pelo presidente não foi correto, mas eu acredito, no meu sentimento, meu caro Doni, no meu sentimento, eu também acho que o Jacareí não tem condições, seja ele quem for o presidente, por mais que queira, né, desenvolver algo a respeito, não tem condições de fazer a manutenção de um estádio, seja ele o tamanho, seja ele a qualidade da sua estrutura, que seja, não tem condição. Um time do interior como o Jacareí, como milhares que temos pelo interior do Brasil aí, não tem condições de manter um estádio. Então, vide aí a cidade de Sorocaba, eu vou citar só algumas para não me alongar, Paulista de Jundiaí e tantas outras, Atibaia, que tem agora uma arena em construção, é municipal, concedido para os jogos aos clubes. Então faz lá um calendário da federação, do campeonato que vai disputar, e então há uma colocação, um agendamento do município, o time da cidade profissional usa, acabou de usar, toma banho, vai embora. Acabou o jogo, vai embora, e o estádio fica na manutenção daquele que, de fato, de direito, tem que fazer a manutenção e que tem poderes financeiros, administrativos para manter um estádio, né, meu caro? Luiz, eu fico realmente chateado com esse tipo de situação, porque há quanto tempo a gente tem falado em relação ao Jaque, e você foi aí um batalhador em relação à construção do estádio do Jaque, através aí do seu Stavros Papadopoulos, e agora aí liderando para que o nome seja homenagem ao professor Benedito das Chagas e Silva. Mas esse trabalho, me permita, Doni, eu vou ainda fazer as minhas incursões por aí, que é lá, na verdade, a Polo Esportivo do Cambuzano, que foi na época que aconteceu e começou tudo aquilo, tá, e fizeram homenagem ao esportista do Cambuzano. Então lá, Polo Esportivo. O estádio e o campo de futebol, né, que ficou, outras dependências, evidentemente, que vão formar ali, vai continuar o Polo Esportivo, porque é uma lei que tem ali, ninguém vai querer fazer qualquer mudança nisso. Mas eu acredito que, por exemplo, o estádio pode, sim, ser denominado, eu vou trabalhar nisso, que
seja mantido, né, Chagas e Silva ali, e a pista fique Iguré, as cabines de rádio fique lá Norival Soares, Dona Eugênio, enfim, cada lugar tem um nome, né, como hoje é o Ibirapuera, né, Ibirapuera tem lá a piscina é um nome, Constantino Vaz é outra, o estádio é outro, Mauro Pinheiro, enfim, cada lugar tem um nome fazendo homenagem a alguém, mas não perde o nome de polo esportivo do Ibirapuera, correto? Correto, tá perfeito. A interpretação é essa mesmo, eu tenho essa interpretação também. Teve uma celeuma na época quando surgiu a questão do nome, mas é isso mesmo, cada polo, cada estrutura ali esportista tem o seu nome, tem a sua homenagem, ou seja, o polo esportivo do Cambuzano permanece, mas tem aí a pista com seus nomes e assim sucessivamente. Tá certo então, Luiz, obrigado aí pela sua participação, você volta daqui a pouco, Deus né? quiser. 7h48, Luiz de Oliveira volta daqui a pouco com outras informações pra gente aqui no nosso Jornal da Mensagem também. 7h48, vamos então a atualizar informações para começar a quarta-feira e para você ficar muito bem informado de tudo que acontece aqui na nossa região e tudo que nos atinge, né, direta ou indiretamente também. Vamos ao Estúdio 2 com Ana Lúcia Ferreira já chegando com as informações. Oi, Ana, muito bom dia. Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui pela Rádio Mensagem. Vamos então àquele nosso balanço, né, diário para entender como é que está esse estica e puxa da corda aqui em relação ao coronavírus, flexibilizações, economia e saúde na nossa região. Olha, a notícia vem lá de Taubaté, a Prefeitura de Taubaté recuou dessa vez e decidiu adiar o início da fase amarela do Plano São Paulo na cidade, o que aconteceria nesta quarta-feira. A cidade entraria nessa fase mais flexível da retomada econômica contra as orientações do governo estadual, que manteve todo o Vale do Paraíba, as 39 cidades, na fase laranja, que é aquela mais restritiva, a segunda fase depois da vermelha. Na manhã desta terça-feira, uma comitiva de prefeitos da região, entre eles o prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, participou de uma reunião com o Comitê de Enfrentamento da Covid no Palácio dos Bandeirantes. A comitiva foi recebida pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vignoli, que ficou de analisar junto ao comitê os questionamentos até a próxima sexta-feira. Diante desse impasse, a região se mantém na fase laranja do governo do estado de São Paulo, dentro do Plano São Paulo. Por nota, a Prefeitura de Taubaté alegou que irá seguir as normativas da fase laranja, com a justificativa de que a decisão foi tomada devido à taxa de ocupação dos leitos de UTI nos últimos dias, que se manteve acima de 60%, que é o valor permitido pelo plano para o avanço desta fase. Outra cidade que emitiu um decreto se colocando na fase amarela, como nós falamos ontem aqui na Rádio Mensagem, foi a cidade de São José. Em um vídeo, nesta terça-feira, dia 28, o prefeito Felício, inclusive, afirmou que irá manter a cidade na fase amarela, que é a fase com maior flexibilização da economia. Essa em que são permitidos a abertura aí de bares, restaurantes, academias de ginástica e salões de beleza. No entanto, a cidade irá aguardar um novo posicionamento nesta sexta-feira. Caso o governo mantenha o Vale do Paraíba na fase laranja, o prefeito Felício prometeu um novo decreto restringindo a economia da cidade de acordo com esta etapa. Então, resumindo tudo isso aqui para o nosso ouvinte entender. Estamos todos na fase laranja, estamos todos no mesmo barco, independentemente das diferentes realidades aqui do Vale do Paraíba, Serra, Litoral, região de São José, independentemente disso, o Estado entende que todo mundo aqui está na fase laranja. Nesta última semana, nos últimos dias, nós tivemos desdobramentos de municípios que quiseram se autocolocar na fase amarela, questionando isso. O principal deles São José dos Campos e Taubaté. E agora Taubaté volta atrás, se arrepende, né, e volta a obedecer, entre aspas, o Plano São Paulo, o governo do estado de São Paulo, e isso isola São José completamente numa postura mais rebelde em relação à flexibilização. Aí o prefeito diz aqui, né, que vai aguardar essa próxima sexta-feira, como eles estiveram lá com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vignoli, conversaram pessoalmente, então vão aguardar aí para ver se na sexta-feira há uma flexibilização maior por parte do governo do estado. Agora, o que eu tenho que falar aqui para o nosso ouvinte, Doni, ontem a gente deu até essa notícia, né, praticamente em primeira mão pela Rádio Mensagem, da volta das missas em toda a diocese a partir do dia 15 de agosto. E nós temos também recordes de casos aqui em toda a região. A região do Vale somou 900 casos novos de Covid em apenas um dia.
e voltou a bater um recorde diário de casos de Covid. Em apenas uma semana depois, a região do Vale voltou a bater esse recorde. O último recorde era da semana passada, de casos de Covid. O número é de 83 casos a mais do que o recorde anterior, que era de 817 casos em apenas um único dia, o que aconteceu no último dia 22. Atualmente, a pandemia vive a sua pior fase aqui no Vale do Paraíba, com 3.706 casos registrados em apenas 7 dias. Ao todo, a região já soma 16.431 casos confirmados. Esses são aqueles que testaram positivo ou tiveram algum tipo de sintoma, sendo que 6.424 deles são de São José dos Campos, a maior cidade da região. Somente nessa terça-feira a cidade registrou 441 novos casos positivos, Doni. E também São José soma aí um recorde diário para o município, que soma agora 192 mortes, 192 pessoas, moradores de São José, já morreram do Covid-19. Jacareí tem 1.212 casos, a cidade de Taubaté, a segunda maior da região, também teve aí um dia com mais casos por um período de 24 horas, foram 166, 98 casos a mais do que o recorde anterior. Ao todo, Taubaté tem agora 1.643 casos confirmados na cidade, Doni. E aqui no Vale já são 550 pessoas que morreram pela Covid-19. Muito bem. E, logicamente, as pessoas ficam perguntando, né? Mas Taubaté não estava junto com São José para mudar para a fase amarela? Por que será que Taubaté recuou? Taubaté recuou por um dado muito prático, um dado que todo mundo teme. Ou seja, segundo o próprio prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, ele, logicamente, devido aí ao aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI, nos últimos dias teve um aumento, ou seja, de pessoas utilizando aí as UTIs em Taubaté, acima de 60%, que é o valor permitido pelo Plano São Paulo para avanço da fase laranja para a fase amarela. É justamente essa situação, Ana, que a gente coloca, né? Quando você possibilita que as pessoas possam ir para a rua, sair um pouco mais, você está colocando ela no campo de batalha, né? Está colocando ela na exposição. E, logicamente, essa pessoa está mais suscetível a voltar para casa com o Covid e, logicamente, passar para outras pessoas. É lógico, a gente sabe que tem pessoas que não têm nenhum sintomas, não sentem absolutamente nada, é assintomático, mas tem pessoas que em 10 dias têm problemas sérios em relação à questão aí do Covid-19. Então, portanto, aí o prefeito Taubaté recuou, mas São José mantém, até sexta-feira vai esperar, mas mantém ainda a fase amarela. Mas não pode virar essa questão no estado de São Paulo de estica e puxa, de que eu mando aqui, tem que haver um discurso único, né, Ana? Com certeza, Doni. Ontem até eu recebi aqui uma informação de uma fonte, eu vou até reproduzir aqui na íntegra o que chegou para mim, de uma pessoa que trabalha como médico no Hospital da Vila, em São José dos Campos. A pessoa mandou para mim o seguinte: ontem eu dei plantão na UTI, estava um caos. Abrimos mais um setor aqui, mas já está lotando. A gente teve ontem um falecimento que foi muito significativo no Brasil, né? Mais um jornalista que morreu, o Rodrigo Rodrigues, que passou por vários canais e atualmente estava na Sport TV, e um cara, né, ímpar, né, um comunicador de primeira linha, e que tinha apenas 45 anos de idade, Doni. E o que chama a atenção nesse caso do Rodrigo é que ele fez o teste porque um amigo dele que teve Covid, que ele teve contato, deu positivo. Ele falou assim: bom, como eu tive contato, vou fazer o teste. Mas não estava sentindo nada. Fez o teste em meados do dia 13 de julho, deu positivo, continuou sem sentir nada. Passou alguns dias, ele começou a sentir falta do paladar, alguma coisa nesse sentido. Mas mesmo assim estava bem, muito bem, estava em casa. No último sábado, Doni, ele teve uma piora significativa e foi internado com desorientação. Ele estava desorientado, né? Os médicos percebiam que era um caso bem grave, já foi entubado, já foi sedado e infelizmente não retornou mais. Faleceu com apenas 45 anos de idade. Esse caso do Rodrigo Rodrigues mostra pra gente, Doni, como que a doença evolui para pessoas que talvez não imaginem que estejam contaminadas.
E por isso que a gente tem que ficar tão atento com a Covid, porque ela não é só uma doença nova. Ela é uma doença nova cheia de segredos, cheia de mistérios. Como que mata uma pessoa de 45 anos que teoricamente não tinha nenhuma doença dessa maneira, né, com coágulo no cérebro, e uma pessoa com mais de 60 anos, com mais de 90 anos, muitos casos a gente viu, se recuperaram, né? Então, assim, a doença ainda tem muitas incógnitas. E é por isso, e também por conta desses dados que a gente deu aqui, Doni, que a gente tem que lembrar que a doença está no seu ápice aqui na região, com liberação de comércio, com liberação de missas. Todos estamos correndo perigo, todos estamos correndo risco. Essa foi a fala do responsável pela OMS nessa semana. As decisões que nós tomamos são decisões de vida ou de morte. Então pensem nisso antes de sair de casa. Ontem eu recebi uma mensagem aqui, Doni, que ela resume tudo isso que a gente está falando, que diz exatamente isso. Gente, passando só para lembrar que os bares e restaurantes foram liberados, mas as vagas de UTI ainda não foram liberadas. Os hospitais estão lotados. 7 horas mais 58 minutos, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já com muito mais informação. Daqui a pouquinho a gente traz a palavra do padre Ednei Valdo Batista para falar sobre o decreto do nosso bispo diocesano Dom César, né, da participação das missas presenciais a partir do dia 15 de agosto também, aqui na nossa Diocese de São José dos Campos. E você pode participar conosco, manda a tua mensagem, a tua crítica, a tua sugestão no nosso WhatsApp, que é o 974110125. Uma pergunta que eu quero fazer para você, e logicamente para a gente sentir esse termômetro até o final do nosso jornal, tá havendo uma expectativa, olha só que situação, hein? As autoridades têm tido o hábito de colocar a responsabilidade no colo do povo para tomar algumas decisões. E uma das decisões que serão tomadas nos próximos dias é justamente a questão da volta às aulas. Então, você é favorável, é contra da volta às aulas no mês de setembro? Você mandaria o seu filho no mês de setembro? Qual que é a tua opinião sobre esse assunto? Já que as autoridades vai tentar sentir num termômetro o que a população quer para tomar uma decisão. Esse é o nosso Brasil, né? As nossas autoridades parece que estão com medo de tomar algumas decisões e esse medo aflora ainda mais em período de eleição, hein? Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, programação de qualidade é aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 4 minutos, bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta quarta-feira, 29 de julho de 2020, momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Jornal Folha de São Paulo, gestão Bolsonaro passa boiada em regras ambientais. O Estado de São Paulo, pais decidirão se filhos voltam ou não para a escola em São Paulo. Correio Brasiliense, Distrito Federal, 100.726 casos. Codeplan vê estabilização. O jornal Valor Econômico, Rússia busca parceria para produzir vacina no Brasil. Jornal O Globo, vacinação exigirá esforço inédito, mas Brasil ainda não começou a organizar sua logística. O jornal O Vale destaca, sem o aval do Estado, Felício mantém decreto de flexibilização e pede nova classificação no Plano São Paulo. Todas essas informações e estas manchetes você pode conferir no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. 8 horas mais 6 minutos, deixa eu dar uma passada aqui no nosso WhatsApp, a gente fez a pergunta aqui, o que é que você acha em relação à volta às escolas, o que é que você pensa à volta das escolas, porque no meu entender já as autoridades já começam a passar a responsabilidade para os pais, ou seja, você imagine de uma forma, se metade do estado de São Paulo, mais da metade dos pais quiserem a volta às aulas, vocês acham que o governador do estado de São Paulo não vai colocar aí, não vai dar um jeitinho para voltar às aulas, porque os pais querem?
É justamente isso que acontece quando você começa a sentir e a perguntar para os pais. Você começa a passar as responsabilidades. Vamos então a algumas opiniões aqui no nosso Jornal da Mensagem, já destacando aí várias participações aqui sobre a questão e a possibilidade da volta às aulas no estado de São Paulo. Até porque a rede municipal também vai seguir a norma da rede estadual. Quem participa conosco também, a Lucimara, destacando que ela é totalmente contra a volta às aulas, mesmo com cuidados totais, estão sendo contaminados, sendo que os números só estão aumentando de pessoas contaminadas, sendo que também tem muitas pessoas sendo curadas. Ela diz aqui, tem muitas pessoas sendo curadas com a graça de Deus. Acho que tem que ser muito bem estudado, pois as autoridades mudam de faixa a toda hora. Então ela cita aqui 2 detalhes, a questão do aumento da contaminação, mas também tem aí muitas pessoas sendo recuperadas nesse período também. Destacando aqui a nossa ouvinte Cida, lá do Bandeira Branca 2, aqui de Jacareí. Bom dia, a minha opinião não deveria voltar às aulas agora, até porque não vai recuperar nesse pouco tempo. Meu filho não me sinto segura em relação à volta às aulas. A Janete Palácio também dá sua opinião aqui, ela acha que não deveria voltar às aulas agora, no ano, ela diz que acha que não vale a pena repetir o ano, vale mais a pena repetir as crianças no ano do que perder as crianças, perder a vida, né? Tá aí a Janete fazendo essa colocação mais pertinente em relação à volta às aulas. A Gislaine também faz essa observação, ela que é professora também, a Gislaine. Bom dia, Doni, bom dia a todos, a paz. Pais responsáveis, em São José dos Campos, pais responsáveis mandarão filhos para a escola. Testei positivo, estou afastada, tive sintomas leves, porém meu pai está internado, tem 78 anos, seu quadro tem se mantido estável. 100 alunos as escolas estão com vários professores funcionando e funcionários afastados. Estamos nos sentindo prejudicados, indo para uma situação muito complicada, cita aqui a Gislaine. Ela faz a colocação dela aqui sobre a questão de alguns problemas de profissionais da área de educação. E quanto ao retorno das missas, não é o momento, na minha opinião. É a Gislaine que faz aqui a observação dela também. Outra pessoa aqui no nosso WhatsApp: bom dia, sou contra a volta às aulas. Em setembro acho que podemos ter um retrocesso da doença. Melhor dar esse ano por perdido. Também participando aqui, bom dia, eu sou pai, tenho uma menina com 6 anos e um menino com 4 anos e não vou mandar nenhum dos dois de volta à aula, porque está muito perigoso. Aqui no Vale do Paraíba tem aumentado muito os casos de Covid. A Deise aqui também faz a sua observação. Aqui em Jacareí tem uma escola particular que quer voltar às aulas no mês de agosto. E como o Doni disse, né, eles querem passar a responsabilidade para os pais, dando a autorização, logicamente, para os filhos voltarem. Então tem várias participações aqui, você pode dar sua opinião sobre a questão de volta às aulas. Por quê? Eu acho importante os pais participarem de volta às aulas. Porque justamente a opinião dos pais é que vai dar aí um norte em relação aí ao que o governo do estado de São Paulo vai tomar, ou até mesmo a rede municipal vai tomar. Mas a gente percebe que a rede municipal vai seguir o calendário da rede estadual, até por conta da própria liderança do governador do estado de São Paulo também. Eu conversando com vários educadores, eu tenho a seguinte opinião em relação à questão da volta às aulas. Se voltar em setembro, setembro, outubro e novembro. A paralisação das aulas foi no mês de março. Não terminou nem o primeiro bimestre. Foi no mês de março. Ou seja, nem o primeiro bimestre. Esse ano, a questão de aulas online, fala a verdade, né? É mais só para distrair a criançada, né? Não chega nem perto de uma aula presencial. Eu entendo que esse ano tem que se preparar para 2021 nas escolas. As escolas têm que se preparar para 2021. Não dá para atropelar, não dá para forçar a volta às aulas, porque tem que voltar às aulas. Não vai recuperar absolutamente nada na educação esse ano, se voltar em setembro, se voltar em outubro, se estudar dia e noite, se voltar 24 horas. A preparação é para
para o ano de 2021. Preparar com segurança, com álcool gel, com tudo que tem direito para as escolas do ano de 2021. E o que aprendeu esse ano? Olha, esquece em 2020, vai começar tudo de novo em 2021. Esquece. Não tem jeito de tentar forçar em relação à questão das voltas às aulas. Por exemplo, vamos admitir por hipótese, a criança estava em 2020, passou para 2021 num ciclo à frente. Mas o que ela aprendeu no ciclo agora de 2020? Ou seja, o que ela aprendeu? Isso absolutamente nada, no meu entendimento, né? Então, esse ano tem que ter muita calma, muita tranquilidade para se preparar para 2021, porque setembro, se Deus quiser, já vai começar a cair, outubro também, novembro também, aí começa todo mundo a se preparar para 2021, aí sim, para todo mundo começar no mesmo barco com muita tranquilidade também. Então, esta é a minha opinião. 8 horas mais 12 minutos, mais espaço para empreendedores e pequenos empresários. A Prefeitura aqui de Jacareí inaugurou um centro de inovação e empreendedorismo. E quem traz para a gente todos os detalhes é a Ana Lúcia Ferreira. A Prefeitura Municipal de Jacareí inaugurou nesta terça-feira o Centro de Inovação e Empreendedorismo. O objetivo é fomentar ainda mais a inovação e empreendedorismo aqui em Jacareí através desse canal. Nós vamos conversar agora com o Walker Ferraz, que é diretor e responsável por essa iniciativa aqui por parte da Prefeitura de Jacareí. Walker, muito obrigada pela sua gentileza. Qual que é o principal objetivo dentro daquilo que a gente já tinha nesse sentido, nesse segmento aqui na cidade de Jacareí? Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. É um prazer falar com vocês. O objetivo do Centro de Inovação e Empreendedorismo é dar sequência, atualizando, modernizando o sistema de incubação de empresas aqui em Jacareí. A gente não tem mais, então, a incubadora de empresas? Ao contrário, nós estamos tendo agora, a partir de agora, um sistema mais moderno, mais inclusivo, mais democrático de incubação de empresas. Essa é a intenção do Centro de Inovação. Legal que a gente está aqui pelo rádio, né? Então a gente tem que fazer a vez dos olhos dos nossos ouvintes para eles tentarem imaginar, né? Como que isso vai funcionar na prática. Você consegue dar alguns exemplos para a gente de como que funcionava o sistema de incubação e o que melhora a partir de agora? Sim, vou tentar. O sistema de incubação de empresas, ele era desenhado, e um modelo que funcionou por muitos anos, um sistema que atendia as empresas já formalizadas, as empresas já funcionando com plano de negócio, com carteira de clientes e tudo mais. Nesse novo modelo, no Centro de Inovação, nós desenhamos um formato de incubação de empresas, até esse nome, incubação de empresas, a incubadora de empresas, estamos deixando de usar um pouco, por considerar que a gente agora vai atender também projetos, ideias, para que essas ideias se transformem em negócios, se transformem em empresas, futuras empresas, Isso não acontecia no sistema tradicional de incubação. No sistema tradicional, a incubadora demandava de um pouco mais de solidez naquela proposta de negócio e a partir de agora a gente pode considerar que o Centro de Inovação e Empreendedorismo ele abraça muito mais as ideias que ainda estão nascendo, que ainda estão muito tímidas, até mesmo do ponto de vista de estruturação financeira, física, de pessoal, né? Exatamente, você até falou muito melhor do que eu agora, viu? Você pode até falar mais sobre o assunto do que eu, porque é exatamente isso que você disse. Antigamente a gente atendia a empresas já estruturadas, a empresas que já estavam se posicionando no mercado. E agora a gente vai continuar atendendo essas empresas tradicionais ou startups, no sentido de novos negócios, e também vamos acolher aquela comunidade de estudantes, aquela comunidade de empreendedores que ainda estão com uma ideia na cabeça, que ainda estão com um projeto ainda em desenvolvimento, Nós queremos acolher mais essas ideias, essas pessoas, Porque hoje em dia as oportunidades de negócio são muito mais prementes do que antigamente,
E aí todo mundo ouvindo aqui a Rádio Mensagem deve estar pensando, bom, eu tenho uma ideia, eu tenho um negócio, eu gostaria de poder contar com o Centro de Inovação e Empreendedorismo. Qual que é o meio de acesso a esse centro? Vocês vão atender toda a demanda da cidade ou vai ter um processo seletivo para incubar algumas ideias? Bom, a nossa intenção é hoje, a partir das 16h30, nós vamos fazer um evento virtual, né, que é o que nos permite hoje em dia, né, com a pandemia. É um evento virtual para tentar explicar um pouquinho disso, né, rapidamente, com a presença de convidados, dos parceiros, as entidades, empresas, em que a gente vai fazer uma inauguração, um lançamento virtual desse espaço, desse novo espaço, né. Mas o que a gente pede mesmo, o que a gente incentiva mesmo, é que todos esses que tenham uma ideia, uma vontade de empreender, um negócio pela metade ou querendo acelerar, alguma coisa assim, é que procurem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, procurem a Sala do Empreendedor, né, para que a gente possa fazer o primeiro atendimento, dar as primeiras instruções, né, avaliar em que estágio que estão, que necessitam, né, para colocar para dentro do Centro de Inovação e começar a operar. Bacana. Então, assim, a princípio, você já ouviu aí o Walker falando, né? As ideias estão abertas, né? O centro está aberto às ideias e a incubadora que já havia funcionado ali na região do Jardim Califórnia, agora vai atender através desse ambiente que é mais moderno e colaborativo na Avenida Eduardo Six, número 333. É esse mesmo endereço? Na verdade não é número 333, ele é na Eduardo Six, mas é no número 540, no final dessa rua. Ele fica no condomínio Lavalpa, né, no condomínio empresarial Lavalpa, aqui no centro da cidade, né. Por isso a gente trouxe ele para cá, mais para o centro, para ficar mais perto, inclusive, das faculdades. Nós vamos ter lá dentro desse espaço a participação efetiva da comunidade acadêmica da cidade. A gente quer que os estudantes participem desse desenvolvimento de ideias e de projetos. Bacana. Olha, eu vou deixar aqui um WhatsApp, depois a gente pode repetir para você também, caso você tenha interesse, é o 99230-8465 para você já ter mais informações sobre o Centro de Inovação e Empreendedorismo. Walker, muito obrigado, sucesso para vocês, viu? Eu agradeço. De volta com você no estúdio, Doni. Obrigado, Ana, pelas informações. 8 horas mais 19 minutos. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, a evangelização na medida certa. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 22 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Olha, muita gente dando opinião aqui sobre o assunto em relação à volta às aulas, e eu vou dar uma passada daqui a pouco para vocês das opiniões. Mas a gente recebe aqui em nossos estúdios, né, a doutora Cris Lázari. A doutora Cris Lázari, ela é especialista em Direito de Família e ela é presidente da Comissão de Direito de Família da OAB aqui de Jacareí e também orientadora de estágio da Univap. E participa conosco agora para nos dar algumas informações importantes. Porque minha grande dúvida, justamente com a questão aí da pandemia e da quarentena, o lado familiar ficou muito afetado por conta, em relação à questão das pensões, teve redução salarial, teve contrato suspenso. E, logicamente, tem famílias envolvidas, né? E a gente nem perguntou, e aí? Tá bom, você reduz o salário e a pensão que pagava, como ficou? Ah, tá bom, cancelou o contrato do trabalhador, mas ele pagava pensão para o filho ali, para o filho, como é que ficou? Então essa era a nossa grande dúvida. Então a gente convidou a doutora Cris Lázari para dar algumas orientações para a gente. Cris, muito bom dia, muito obrigado por estar conosco aqui. Bom dia, eu que agradeço, Doni, e bom dia a todos os ouvintes. Nós que agradecemos. Como é que está esse período de pandemia? Qual que é a tua visão? Como é que você está? Você também tem filho que estuda, como é que está? Tá complicado, né? Acho que todo mundo foi tomado de surpresa e não esperava que fosse ser dessa proporção. Então, estamos aí tentando nos adequar à grande realidade e todo mundo bem cansado, eu acho, já dessa situação. Mas vamos sobrevivendo, né? Eu acho que esse é o grande momento, na questão de sobreviver e preparar para 2021 com mais gana, com muito mais vontade e participação também, né?
Sobre a questão, doutora Cris, em relação à questão, por exemplo, que eu falei, questão de pensão. Por exemplo, na questão trabalhista teve redução salarial, até mesmo quebra de contrato. Teve alguma alteração? Então, esse tipo de ação, ele é segredo de justiça, né? Então é difícil a gente ter acesso aos dados reais. Mas naquelas que eu atuo, tanto no escritório quanto lá no NPJ, né, da Univap, eles reduziram até por conta a pessoa que presta os alimentos, né? Eu não tenho, vou fazer o quê? Não dá para tirar leite de pedra. Então, acabaram reduzindo por conta, sem avisar, sem prévio aviso. Também pegou todo mundo de surpresa. Mas contribui, alguns que têm uma moral, né, vamos lá, um pouquinho melhor, contribui naquela proporção que estava recebendo. Então, se eu recebo 600, eu vou contribuir com uns 30%, vamos supor, se tiver fixado esse valor. Agora, tem outros que deixaram de pagar mesmo, sem dar nenhuma explicação. Então, como a gente está numa situação atípica, né? Aquela história, rompeu meu contrato. Acho que até nesse momento a própria justiça vai ter que se adequar em relação às interpretações, então, nesses casos, né? Sim. Se aquele que parou de pagar, vamos supor, sem prévio aviso, possivelmente ele vai sofrer uma execução, um cumprimento de sentença cobrando aquele valor que ele deixou de pagar. Porque tem o instituto do pedido de redução. Então, a pessoa que teve o seu salário reduzido, ela teria que ter entrado com uma ação para pedir a revisão, né, uma redução naquele momento. Perfeitamente. Por exemplo, essa é a grande pergunta que se faz em relação a essa situação toda aí. Os pobres mortais se reduziram e virou um efeito cascata. E lá em Brasília nem se mexeu em relação à questão de redução, né? O pessoal lá do Congresso em relação à redução. Mas, por exemplo, essa possibilidade de cobrança pode ser feita a partir do ano que vem. Por exemplo, uma mãe que não recebeu, o meu marido não pagou a pensão, parou, cancelou, ela pode entrar na justiça. Como é que ela pode receber depois disso aí? Ela deve entrar na justiça. Hoje, com a alteração da lei, com uma parcela em atraso, você já pode entrar com cumprimento de sentença, que antigamente chamava-se execução e teve uma nova nomenclatura. Mas vamos para explicar para o ouvinte com a execução de alimentos. Ela pode entrar com uma parcela já atrasada. Mas nos tempos de pandemia, se você entrar, você efetivamente não vai ter um resultado esperado, né? Até porque para forçar o pagamento, a gente tem que esperar completar 3 parcelas em atraso para pedir a prisão do cidadão. E então não estamos tendo a fixação da prisão, porque tem uma determinação de que não pode prender, né? Aqueles que estavam presos, né? A prisão civil por alimentos foram colocados em liberdade para cumprir essa prisão em casa. E os que estão sendo determinados, por exemplo, eu peço a prisão do cliente, né, do pai ou da mãe que não está pagando os alimentos. Os juízes, a maioria aqui de Jacareí e São José, estão postergando, eles suspendem essa determinação, falam, olha, por hora não vai sofrer a penalidade da prisão, porque eu entendo, né, sigo o entendimento de que não vai ser efetivo. Porque quando fala em prisão, o dinheiro aparece, né? Geralmente, quando você decreta a prisão daquele que está devendo, o dinheiro, por milagre, já aparece e paga aquela conta. Quando se decreta a prisão, imediatamente, a pessoa tem 3 meses para fazer o pagamento, ou a partir do momento de decretar a prisão, ela já pode ser recolhida? Se decretou a prisão, ela pode ser recolhida. Geralmente tem a Polícia Civil, ela faz um mutirão, que a gente fala, né? Que uma vez por mês eles pegam todos aqueles mandados e vão cumprir. Mas se o rapaz, se o devedor passa numa blitz, por exemplo, e a polícia vai conferir, né, documento do carro, tudo, e lá vai estar constando o mandado de prisão, ele vai ser recolhido. Então é sorte, né? Sorte de não ser recolhido rapidamente ou de ser recolhido. O que eu nunca entendi, doutora Cris, por exemplo, se o cidadão ou a cidadã
eles são recolhidos porque não pagou a pensão alimentícia, como é que ele vai pagar depois se ele está recolhido, né? Se ele foi preso? Como é que isso é possível? Por isso que eu nunca entendi essa questão de prisão, no caso aí de pensão alimentícia. Então, na minha opinião, o legislador ele tentou o quê? Qual é a maneira de forçar a pessoa que está devendo a pagar os alimentos? Porque moralmente já não tem, né? Moralmente ele já não está pagando. Então, o legislador, com certeza lá nos bastidores, pensou: ninguém quer ser preso. Ninguém quer dormir uma noite na prisão. Então, vamos determinar uma prisão civil, né? Respaldado também na legislação. E vamos ver se vai surtir efeito. E por incrível que pareça, Donizete, em 95, vamos pôr, por cento dos casos, a hora que decreta a prisão, aí aparece dinheiro debaixo do colchão, aparece dinheiro da mãe, da esposa, do irmão, dá um jeito, faz uma vaquinha e tira o cidadão da prisão. É raro aqueles que ficam 30, 60 ou até cumpre os 90 dias da então prisão. tem um prazo, são 90 dias da prisão? Tem limite. Geralmente os juízes decretam 30 dias para poder decretar depois novamente, mas tem um limite, ele não pode ficar sendo preso tempo todo, né, por aquela dívida. Tá ok, então. Doutora Cris Lázaro é conosco, ela é especialista em Direito de Família, ela preside a Comissão de Direito da Família da OAB Jacareí, orientadora de estágio da Univap, participando conosco. Vamos a um breve intervalo, a gente volta já com muito mais informação, tem muita gente mandando mensagem aqui, a gente vai dar aqui uma passada em relação à participação do nosso WhatsApp também. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem 1470, a frequência da evangelização. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 34 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Deixa eu só dar uma passada aqui nos nossos ouvintes do WhatsApp, né, sobre a questão de volta às aulas, da opinião dos nossos ouvintes. Deixa eu só pegar aqui. Muito bem, bom dia, Doni, a todos. Nós não vamos sentir seguro mesmo quando tiver a vacina e voltar às aulas. Não concordo, só vamos sentir seguro quando tiver a vacina. Ela não concorda com a volta às aulas, a nossa ouvinte aqui. Destacando também a nossa ouvinte do Dindinha, mandando aqui algumas perguntas relacionadas aqui à cidade, depois a gente vai passar para o setor de competente da Prefeitura. Também destacando aqui a Ana do Rio Comprido, fazendo aqui a observação: não concordo com a volta às aulas, estaremos colocando as crianças em perigo. Eu tenho 4 netos, 2 fazendo faculdade, um ensino fundamental e que completa 6 anos no sábado, que tem sérios problemas de alergia, bronquite, etc. E um de 5 meses. Os pais já decidiram que, apesar da dificuldade de mantê-los em casa, não vão mandar para a escola. O perigo é grande. Tivemos conhecidos com Covid e morreram. Infelizmente, hoje, todo mundo conhece alguém, né, que teve problema com Covid, né? Outra participação aqui: as escolas não deveriam voltar à vida vale muito mais. No próximo ano daria muito bem para resgatar o ano perdido e dar continuidade ao ano 2021. Juntaram aí o ano perdido com o ano vigente. Tá aí a nossa participação também. O Jean também do Paraíso aqui. Acho que não é o momento ainda que nós iremos passar os nossos filhos de classe, mas com que aprendizado, o conhecimento mesmo está totalmente prejudicado. E às vezes é melhor retroceder para depois progredirmos com mais forças e sabedoria. Tá aí o Jean também dando a opinião. O Brito: eu também sou contra a volta às aulas, meus netos também não irão. Tá aí o Brito também destacando. Sobre aqui, não sou favorável a volta às aulas, acredito que a contaminação aumentaria muito mais, não vou autorizar meu filho voltar. O Xavier também fala aqui que o filho dele também não vai voltar, não concorda. E olha, a opinião aqui está sendo justamente sobre essa situação. Doutora Cris Lázaro conosco, advogada especializada em direito de família. Com esse período de pandemia, por exemplo, algo que sempre se questiona, às vezes a dificuldade em visitar o filho ou do filho visitar o pai, isso em tempos normais. Só que agora nós estamos vivendo um momento onde as pessoas buscam o distanciamento social.
Em que situação o direito de família está trabalhando nessa situação hoje? Complicou um pouquinho mais, né? Já temos esse impasse da dificuldade em conseguir uma visita. Eu não gosto do termo visita, eu gosto do termo convivência, que é um direito da criança conviver com a família, tanto da mãe quanto do pai. Porque visita passa a ser muito distante, né? Ele é um filho, né? Sim, ele é família, né? Não é porque o casal não está mais junto que tem que ter essa nomenclatura de vou visitar. Fica muito frio, né? Uhum. Eu acho que o vínculo com o filho é eterno e não vou visitar. Eu vou continuar convivendo com o meu filho. Mas a realidade realmente posta aí no dia a dia é outra. E temos enfrentado, sim, como eu disse, as ações são segredo de justiça, mas nos casos que a gente atua, lá na faculdade, também no escritório, é analisado caso a caso. Não adianta você só pedir, eu quero que suspenda a visita, não quero que tenha contato com meu filho, porque eu estou com medo do coronavírus. O juiz vai analisar o caso. Eu tive recentemente êxito num pedido de suspensão de visitas num caso, mas a criança é asmática, o pai, ele trabalha exposto, porque ele trabalha no transporte público da cidade de São José dos Campos, e não tem veículo, utiliza para buscar essa criança também o transporte público, ou seja, expõe realmente a criança ao vírus. Então, nesse caso em específico, o juiz analisou todas as provas que nós juntamos no processo e conseguimos eliminar, suspendendo as visitas, porém, determinando que se faça de outra forma, através de ligação, através de videochamada, que hoje, graças a Deus, temos esses recursos, né? A pergunta aqui da nossa ouvinte, justamente sobre a primeira pergunta que eu fiz para a doutora Cris aqui, em relação à questão de redução salarial, até mesmo de contrato. Nossa ouvinte está dizendo aqui que teve uma redução aí na pensão que o neto, que a filha dela recebia, e não tem justificativa, né? Ou seja, apenas reduziu e não consegue saber o porquê dessa redução. Ou seja, a pessoa que paga, né, o pai lá, não dá informação. Ela pergunta o que pode ser feito nisso aí. Exatamente. Nesse caso é o que eu falei. Ela pode buscar se ele reduziu sem nenhum fato constatado, ela vai buscar, através das vias judiciais, o recebimento dessa diferença que deixou de pagar, ou de todo o total que não foi pago, né? Então, ela tem que entrar, sim, acionar a justiça, pedindo os alimentos que deixaram de ser pagos nesse período. Eu tenho sempre falado aqui, doutora Cris Lázari, em relação à questão da contribuição de todo mundo no Brasil em relação a essa pandemia. Por quê? Por exemplo, quem está na universidade hoje, paga a universidade. E muitos pagam com a pensão que o pai fornece. Aí o pai tem a redução salarial. E a universidade, que é particular, não reduz a mensalidade. Aí vira uma bola de neve e acaba criando um conflito dentro da própria família, né? Exato. O ideal, o Doni, é tentar o diálogo, porque a redução ela realmente existiu, porém a gente sabe que teve a contribuição do governo. Então, até que ponto foi essa redução? Porque muitos podem e se utilizam desse fato para não pagar. Essa é a realidade, né? Então, até que ponto realmente foi reduzido? Tenta conversar. A gente sabe que é difícil o diálogo, mas, por exemplo, no caso da pessoa que faz faculdade, tenta falar com o pai ou a mãe que paga a pensão. Não deu? Tenta conversar na faculdade, olha, vamos tentar reduzir agora, né? Procura assistente social da faculdade, tem os órgãos lá, para tentar, nesse período, também ter uma redução e depois volta a pagar normal. Perfeitamente. Então, a questão da conversa, quando se tem aí uma separação, doutora Cris, a gente percebe que parece que a conversa já colocou de lado, né? Já não se conversa tanto e às vezes tem os interesses de um e de outro também. Mas a senhora tem sempre falado que a questão tem que se preservar a criança acima de tudo, né? Nesse caso, né? De uma separação, né? Sempre. Tem que ser protegido o psicológico dessa criança. Porque eu sempre falo que quem sofre não é o adulto. O adulto, ele né, tem as suas
sua vida, suas armas. A criança não. A criança ela tende a se fechar, porque na maioria das vezes ela é até obrigada a escolher. Olha que situação. Escolher com quem ela vai ficar, né? Numa ação de divórcio que pleiteia a guarda, ela é exposta a estudo social, psicológico. E a partir de que idade ela pode escolher? Ela é determinada a escolher a partir de que idade? Então, é bem complicado. Alguns juízes ouvem até em audiência, dependendo do caso, mas a maioria é encaminhado para o estudo social, psicológico. Em Jacareí temos a mediação, em São José tem oficina de paz, tem constelação, tem também o estudo social, psicológico. Então o juiz ele tende a passar para a competência dessas pessoas, né, desses profissionais, para conseguir chegar no melhor para a criança, primando o melhor interesse da criança sempre. Infelizmente, na maioria das vezes o divórcio não ocorre de uma forma legal, o casal que se amava passa a se odiar, né? Não consegue se entender mais e transfere isso para a criança fica numa situação complicada. Esse constelação é um grupo de pessoas que conseguem ouvir o pai, a mãe e a criança ao mesmo tempo? Na verdade, a constelação ela é como se fosse uma psicologia mais aprofundada. Ela vai bem no âmago do problema, né? Ela vai lá atrás e você fala do seu problema, o outro fala do problema, e aí chora, coloca para fora, e aquilo vai acalmando no coração, né? Mas até chegar nesse nível, até as pessoas aceitarem a fazer isso, é muito complicado. Tem muita resistência ainda. Por isso que quando se fala em constelação, as pessoas ficam meio reticentes ainda, né? Porque ainda é uma ferramenta nova no meio ainda. Não, muito nova, é muito recente. Deu um boom, né? Várias pessoas constelando, fazendo cursos, mas ainda é muito recente. Eu, por exemplo, os meus clientes têm muita resistência. Eu prefiro falar ainda em mediação, em conversa, porque constelação, a maioria não está ainda tranquila para fazer, sabe? Não estão ainda adeptos a isso. Aliás, eu até fico pensando, se é algo que eu entendi de uma constelação, ela teria que ser feita antes mesmo da formatação do divórcio, da formulação do divórcio, né? Porque se as pessoas conseguem colocar para fora, chorar e colocar os problemas, talvez futuramente elas consigam, então não é para tudo isso, não consegue até se unir, né? Sim, o ideal seria procurar antes, né? Mas há casos que aquele divórcio que a gente brinca que está bem cabeludo, tá aquela briga acirrada, às vezes, se as partes aceitam, naquele momento que é feita a constelação, eles detectam o que está impedindo daquele divórcio acontecer, daquele acordo em relação à guarda acontecer, porque às vezes as pessoas atrelam a guarda com a pensão. Se você não pagar, você não vai ver. Eu não quero 30%, eu quero 40%, 33%. Então fica aquela disputa, né? E aí na constelação acaba conseguindo dirimir todas essas dúvidas e essas celeumas, né? O 30% caiu no senso comum como se fosse uma regra. É uma regra, doutora Cris? Não. A lei de alimentos ela não determina um percentual. Ao longo dos anos foi sedimentado jurisprudencialmente, né, o entendimento dos tribunais de que 33% é um valor que a criança consegue se adaptar a uma realidade nova, porque quando você está com o pai e a mãe, o seu rendimento, né, da criança é 100% que ele gasta ali com os pais. Então, foi determinado que esse valor seria não ideal, porque é muito para quem paga, pouco para quem recebe, mas daria para sobreviver junto com a contrapartida da mãe ou do pai que está com a guarda dessa criança. E até para a gente fechar, doutora Cris, em relação à questão dessa pandemia do direito à visita, não só a visita, mas a convivência, como a senhora gosta de colocar, né, nesse período de pandemia, é importante que as pessoas tenham prudência em relação a forçar certo tipo de atitudes nesse período, né? Sim, o bom senso deveria prevalecer. Seria ideal, assim, se a criança pudesse ter a liberdade de
ir e vir. Não que fosse uma obrigação, olha, hoje você tem que ir porque é a visita, né, do seu pai ou da sua mãe. E a criança às vezes não quer ir, mas está fixado, é uma obrigação. Então, ali seria bom senso, a criança não quer ir nesse fim de semana, vamos trocar? Pode ser no outro fim de semana? Mas às vezes as pessoas estão tão acirradas naquela disputa, naquela briga, naquela raiva do final do relacionamento, que não pensa na criança. Vai falar, não vai, eu não quero que vá e acabou. Está escrito ali, é o que vai ser. Então, assim, seria muito, muito bom para a criança, e eu falo muito do psicológico mesmo, porque geralmente são crianças, mas depois que cresce, às vezes vira um adolescente problemático, e aí fala, mas onde, que aconteceu, né? Mas já vem lá de trás, já foi comprometido lá atrás. Então, o ideal seria ter prudência mesmo e bom senso entre as partes. Nos dias de hoje, em relação à questão de divisão de bens, tem tido menos problemas? Jamais, não. Continua os mesmos problemas. Continua. Num divórcio, Donizete, é muito difícil quando as partes chegam e falam, esse é seu, esse é meu. É muito difícil. Sempre tem aquele que acha que precisa de mais, tem aqueles que escondem o bem, colocam o bem no nome da mãe, do pai, do irmão, né, o laranja, e fica difícil. Mas ainda tem muita disputa ainda. A gente sabe até que quando tem um animalzinho, até o animal entra na disputa, né? Tem. Eu lembro que em 2008 eu fiz um divórcio consensual, foi na segunda vara do Dr. Fernando, e naquela época, o casal decidiu, a mulher ia para o Paraná, não me recordo, e naquela época o casal falou, doutora, a gente quer fixar a visita do nosso cachorrinho. Eu fiquei assim, falei, nossa, Em 2008. Em 2008. E eu coloquei no papel, o doutor Fernando achou estranho, mas, doutor, eles querem, e é acordo, né? Eu acho que quando é acordo das partes. E aí foi homologado o acordo, e ela tinha o direito de fazer a visita ao cachorrinho dela quando ela vinha de férias de Curitiba. Foi em 2008. Tá vendo? Caso de família. Caso de família, é verdade. Doutora Cris Lázaro, especialista em Direito de Família. Ela é presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de Jacareí e também orientadora de estágio da Univap, participando conosco hoje, trazendo a sua contribuição. E olha, nesse momento de pandemia, trouxe aí informações importantes para todos nós. Só tenho que agradecer a tua presença nesta quarta-feira. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, Doni. Bom dia. Muito obrigado pela participação. 8h49, vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h52. Esporte. Alô, Luiz de Oliveira, chega mais. Segunda edição de esporte dentro do Jornal da Mensagem. Paulistão, hoje, vejam só, partidas que poderão definir, ou claro que vão definir, quem será o grande campeão do Paulista 2020. Vamos então para a rodada de hoje, onde o São Paulo e Mirassol no Morumbi, 19h, e Palmeiras e Santo André no Allianz Parque, às 9h30. E amanhã, quinta-feira, Red Bull e Corinthians no Morumbi, 19h, Santos e Ponte Preta na Vila Belmiro, às 9h30. E essa é a rodada, ou são as rodadas das quartas de final do Paulistão. Paulistão que depois vai ter ainda domingo tem uma rodada aí, depois na final, uma quarta-feira, dia 5, e sábado, dia 8, de fato, sabendo quem será o grande campeão paulista. Palmeiras, Gustavo Gomes acertou e volta a reforçar a defesa alviverde. No Corinthians, Jô também fará a sua estreia. E no Santos, Marinho vira a grande arma de Josualdo para que o Santos passe para a fase seguinte. Pelo Brasil, sondado, veja só, o Carlos Carvalhal, português,
disse não ao Flamengo. Ele disse, eu fico, diga ao povo português que eu fico no Braga. E pelo mundo, Arthur, o mesmo Arthur que foi do Grêmio para o Barcelona, não se apresentou ao Barça, o Barça vai puni-lo, mas na verdade ele está muito, muito mesmo interessado em sair do Barcelona e jogar na Juve da Itália. Tem aí o dedo do Neymar. Ele foi a uma festa lá em Paris e chegou atrasado ao Barça, tudo por decorrência, né, de maus influências, sim senhor, que é o senhor Neymar. E o Cavani, hein? Grande sonho, ilusão do São Paulo, já está fechado com o Bayern de Munique, que é o seu grande destino. É um grande sonho que tinha, diz ele, né, Cavani jogar no Bayern de Munique. E o Jaque, hein, meus amigos? Campo devolvido à prefeitura. Não que acabou o time, que o time ainda existe, a razão social existe, o Jaque está aí, só que agora não tem mais o domínio do estádio Papadopoulos, só isso, né? Não tem mais o domínio que vai às mãos da prefeitura, mas seremos aí, faremos um tema ainda de discussão sobre isso, meus amigos. Voltarei a falar de esportes às 10h30. Bom dia a todos. Esporte, informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. Valeu, Luiz, um abraço para você. Fique na paz, hein? 8h55 e a partir do dia 15 de agosto ficam autorizadas as celebrações da Santa Missa com a participação do povo, de acordo com as normas sanitárias e governamentais e as orientações do protocolo diocesano. Nosso contato agora é com o padre Dinei Evaldo Batista, ele é reitor do Seminário Diocesano de Teologia Santa Terezinha, colaborador da paróquia São João Batista e diretor do Departamento de Comunicação da Diocese, que fala conosco. Então está confirmado então as missas, padre? Exatamente, é o que diz a primeira linha lá do decreto do bispo que foi divulgado ontem, né? E em relação, padre, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre a questão de alguns cuidados, porque muita gente pode pensar, acabou a pandemia, acabou o coronavírus, não, ainda continua. Pudera que pudéssemos dizer isso, né? Mas ainda não podemos. O que deve ser bem pensado por todos é que esta abertura, né, das celebrações à participação do povo não significa que não existe mais o problema do contágio, né, o risco do contágio. Ele continua existindo, por isso todos os cuidados devem ser tomados. Junto ao decreto que o bispo publicou ontem, há um protocolo diocesano também de todas as providências que as paróquias e as pessoas devem tomar, sempre preservando o seu bem e o bem do próximo, né? Então, o uso de máscaras, mesmo na celebração, deve ser usada a máscara por todos, a higienização das mãos, né? O distanciamento, antes e depois das celebrações, as pessoas não devem ficar aglomeradas, não devem se cumprimentar, né, com toque, com aperto de mão, com abraço. Então, tudo isso deve ser levado em conta. E também, as pessoas que estão naqueles chamados grupos de risco, idosos ou pessoas portadoras de comorbidades, não devem ir às celebrações. Uma das coisas que está dito lá no decreto é que continuam dispensados os fiéis do cumprimento do preceito de participação da missa dominical. Então, especialmente aqueles que estão dentro dos grupos de riscos, não devem ir ainda nas celebrações. Continuem participando, assistindo pelos meios de comunicação, rezando em casa e sempre acreditando que a ação de Deus acontece também na vida delas dessa forma. E aí as outras pessoas podem ir, mas sempre respeitando todas essas orientações. Muito bem lembrado, padre. Mesmo com a possibilidade da volta à missa ser presencial, a partir do dia 15 de agosto, nós teremos as transmissões pela Rádio Mensagem, também paróquias vão transmitir pelas redes sociais. Então as pessoas que tiverem qualquer comorbidade podem ficar tranquilas que elas não ficarão sem as missas, né? Exatamente. Toda a paróquia continuará transmitindo pelo menos uma das suas celebrações, né? E nós temos os outros meios de comunicação, a própria rádio, as TVs católicas, que continuarão também transmitindo as celebrações. Ninguém ficará privado de ouvir a palavra de Deus e de fazer a sua comunhão espiritual.
Padre Ednei Evaldo Batista, eu só tenho que agradecer a tua participação conosco nesta manhã de quarta-feira. Muito obrigado e uma ótima semana, hein? Nós agradecemos também e é muito bom, né, dar essa notícia para o nosso povo e saber que com isso nós estamos avançando rumo a um tempo novo, certamente um tempo de muito mais alegria, de muito mais paz, inclusive com a graça de Deus que nós vamos poder acessar novamente através da participação presencial dos sacramentos. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. Tá aí, obrigado ao Padre Ednei Evaldo Batista. Lembrando então que nos períodos estabelecidos por cada paróquia, respeitando-se sempre as orientações dadas pela vigilância sanitária e a prevenção aí do contágio do Covid, hein? O uso obrigatório de máscaras, higienização das mãos com álcool gel, distanciamento mínimo entre as pessoas, controle do acesso para evitar aglomeração de pessoas e outras questões também para manter aí a segurança também. Fechamos o nosso Jornal da Mensagem, estaremos de volta daqui a pouco às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida, trazendo mais um tema importante para todos nós. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sua participação aqui no nosso WhatsApp, dando a sua opinião sobre a questão de volta às aulas. É importante você se manifestar e também fazer a sua crítica, a sua sugestão também. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.